kimchi que a gente fez algumas semanas atrás. Hoje ele vai ser um dos ingredientes para o kimchi rice, arroz frito de kimchi. É um prato bem rápido e ele é perfeito para aquelas noites ou dias que você está com uma leve ressaca, mais ou menos o que eu tô hoje. Então, bora lá. Então o kimchi ele pode ser usado em outros preparos também, como refogados, ensopados. Na Coreia, inclusive, eles costumam fazer um caldo com carne de porco e kimchi. E quando sobra o caldo, eles usam o arroz para fazer ali mesmo na panela o arroz frito. Então, conforme vai passando o tempo da fermentação do kimchi, ele começa a ficar um pouquinho mais ácido e por soltar um pouco mais de água, ele também perde um pouco da potência da pimenta. Então você começa a usar para outros preparos mesmo. Então aqui eu vou separar, vou cortar o talo e vou cortar em fatias ali quadrados, tamanho de uma colherada. Eu quero que eles fiquem um pouco maiores porque eu quero que tenham um destaque no prato. Então eu vou cortando aqui, vou separar ali num pote. Todo o molho que também for soltando dele é bom guardar. Aqui eu vou dar uma provada só para ver como é que tá. E tá perfeito ainda, mas ele é novo, né? Ele tem só aí umas 2 semanas de fermentação. E os kimchis normalmente o pessoal deixa por meses. Então aqui ele ainda tá bom o suficiente para se comer ou puro ou no prato de hoje. Vou estar utilizando essas linguiças que eu encontrei no mercado. É um tipo de linguiça portuguesa defumada, bem interessante. Então eu vou cortar aqui em rodelas, não muito finas, porque senão elas tendem a queimar. Então vou cortar ali com mais ou menos 1 centímetro de espessura. Vou experimentar também, né, porque sou filho de Deus. Ou eu poderia cortar rodelinhas ou dessa forma na diagonal, também fica legal, dá um destaque diferente ali, mas aí vai de você e do que o teu coração mandar. Então eu vou cortar aqui 3 linguiças que eu vou estar utilizando. Esse é um prato de sabores fortes, então é aquela coisa, né? Metade das calorias, metade do sabor. E mais um pedacinho aqui pra mim. Cebola, que vai ser a base do arroz frito, eu vou cortar descendo aqui na vertical, vai até o final da cebola. Estou utilizando uma bem grande, então eu vou usar só a metade dela. E aí, a partir dos cortes na vertical, a gente faz 2 na horizontal. Aí vai resultar em cubinhos pequenos, chamados de brunoise, na técnica francesa. E aqui também não tem, assim, dá pra, se quisesse, se tivesse meio sem paciência, poderia até cortar maior mesmo, não teria maiores problemas. Para a cebola, eu vou deixar ela um pouco menor, cortar aqui também perto do talo, utilizando toda a metade aí da cebola. E depois eu vou utilizar também o alho e a cebolinha. Receita coreana tem que sempre ter muito alho, então vou picar aqui alguns dentes. E a cebolinha eu vou cortar aqui na diagonal e deixar separados os 2. Também vou usar ervilha congelada, colocar no final. Estou utilizando um ovo, fazer um ovinho frito e um pouco de milho para dar uma adocicada final no prato. Também vou usar shoyu escuro, óleo de gergelim e a pasta gochujang ou o molho do kimchi. Para arroz frito, sempre o arroz do dia anterior. Isso porque daí o arroz já não vai ter tanta umidade se ele fosse feito no dia ali na hora. Ele já vai estar um pouco mais seco, que vai ajudar ali no refogado. Você pode até separar já um pouco com a colher aqui antes de pôr na panela, já ir soltando, mas na hora que for o refogado mesmo, aí sim que a gente vai soltar bem o arroz na frigideira ou na wok. E agora no fogão, com a wok bem quente, eu já vou adicionar as linguiças. Aqui também poderia estar utilizando bacon
ou alguma outra carne suína ou bovina, até mesmo carne de frango. Esses arrozes fritos, as receitas são sempre bem abertas a gosto pessoal. Aí eu vou mexendo, dando uma boa fritada. Sentiu que está muito seco ou a carne que você estiver usando é com pouca gordura, pode adicionar um pouco de óleo. Aí, a partir do momento que ela começar a dar uma dourada, eu já vou entrar com as cebolas, também refogando bem, mexendo, e não precisa pôr nenhum sal adicional nem nada. Passado alguns minutos ali refogando as cebolas junto com as linguiças, já vou adicionar o alho. E também refogando rapidinho, mexendo bem a panela. Não precisa deixar dourar muito o alho, é só ir mexendo, evitando que ele queime muito. E daí a gente já vai adicionar o kimchi. Aí com o kimchi eu quero que ele também dê essa caramelizada, que ele dê uma boa refogada ali na wok. Novamente, sentiu assim que tá um pouco seco, pode adicionar um pouquinho de óleo. E daí vai mexendo, tranquilo. Não precisa ficar salteando muito, ou seja, tirando a panela do fogão, porque isso esfria muito ela. Nossos fogões caseiros são mais fracos do que a gente costuma ter em restaurante. Então, em casa, eu voto a favor de você ir mexendo mesmo com a colher. Aí vou entrar com o milho, e daí a mesma coisa, vai mexendo, incorporando sempre bem todos os ingredientes. Puxa ali das laterais da frigideira, da wok, da panela que você estiver usando. Vai mexendo bem. E as ervilhas, no caso, a gente vai adicionar mais pro final, para evitar que ela quebre muito na mistura. Feito tudo isso, aí eu entro com o arroz. O arroz aqui, novamente, a gente vai usando a lateral da colher ou da espátula e vai soltando os grãos. Então vai misturando, vai fazendo esse movimento de corte ali e vai misturando. Normal, o ideal é que incorpore bem todos os ingredientes, que o molho incorpore em cada grão. Então vai cortando ali, fatiando, como diria o Capitão Nascimento. Dá aquela provada, novamente, sempre bom provar constantemente os preparos. Essa é uma das diferenças de cozinhar em casa e em restaurante. A gente prova o tempo todo. Então, mexe ali mais um pouco. E aí eu vou começar a entrar com os molhos, que vai ser o shoyu, que vai trazer o elemento do sal, vai trazer o umami também para o nosso prato. Eu vou utilizar também o shoyu escuro, que vai contribuir com a cor, com a caramelização do fundo da frigideira, que a gente vai fazer uma técnica ali para parecer o socarrá, que seria queima do arroz feita igual das paellas argentinas e espanholas. Então agora o que eu vou ir fazendo é pressionando todo o arroz e os outros elementos ali para o fundo da frigideira. E aí eu vou fazer isso algumas vezes. Então eu vou pressionar bem, vou começar a prestar atenção no ouvido mesmo, escutando ali o estalo do arroz. E conforme passado ali 1 minuto que você fez a primeira prensada, você vem e mistura mais um pouco. Aqui eu vou adicionar um pouquinho mais do molho do kimchi, que eu senti que precisa um pouco mais do sabor dele ali, da picância. Então, olha lá, agora eu vou dar uma mexida. Pode ver que o arroz já começa a dar uma grudada no fundo da panela e a gente quer essa crosta. É importantíssimo que ela se incorpore ali no preparo final. E já posso também colocar as ervilhas congeladas. E por que as ervilhas congeladas, né? Porque as ervilhas em lata, elas ficam numa salmoura e elas pegam aquela cor de zumbi. Então o ideal é usar essa congelada, que é a ervilha no melhor momento dela, e ela é só congelada, obviamente. Então ela mantém toda a característica dela, a cor, é muito melhor do que as ervilhas em lata. Repetindo o processo, dá uma mexida, aperta novamente todos eles para baixo ali na frigideira, deixa dar uma queimada. Aí eu vou adicionar a cebolinha, vou dar mais uma mexida aqui para finalizar. Eu vou colocar também um pouco mais da pasta de kimchi, só porque eu quero um pouco mais ainda do sabor dele, um pouco mais presente, um pouco mais da cor também vermelhada.
Aí mais uma mexida e tá pronto. Agora é só fazer a segunda etapa, que seria o ovo frito para acompanhar. E um ovinho simples, frito, frigideira levemente aquecida, pouco de óleo. Vamos colocar o ovo lá dentro, sal, pimenta do reino, um pouquinho de gergelim para fazer uma graça, trazer ali também um crocante a mais. E é isso. E tá pronto o nosso arroz de kimchi. Eu sou um grande fã desse tipo de prato rápido, feito numa panela só, todos os ingredientes ali misturados, se complementando bem. Servi aqui uma bela quantidade porque eu tô bem ansioso por esse prato. Colocar o ovinho frito por cima, um pouquinho da cebolinha que a gente já tinha cortado antes. Colocar também, para dar um toquinho a mais ainda, a alga nori, aquela alga do sushi, cortada e picadinha ali na tesoura mesmo. E agora, depois de tanto trabalho, chegar da melhor parte, né? Que é comer essa belezura. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de tudo, garantir todos os itens, né, na colherada. E vamos ver como é que ficou. Tá com uma cara ótima e o sabor tão bom quanto a cara. Então realmente incrível. Façam esse prato que vocês não vão se arrepender. É um prato que dá para usar tudo que você tiver na geladeira, basicamente. Então se curtiu, segue o canal. Até mais.